é tanta coisa para ser falada que a gente precisa ter cautela aqui para não perder o fio da meada, para não perder o ponto. Primeiro, para você que tá chegando agora, Cruzeiro acertado com Adilson Batista. E a informação é de que chega ainda hoje a Belo Horizonte, mesmo não oficialmente se posicionando com a saída ou contra a saída a favor da saída do Abel Braga. Essa informação do Adilson Batista foi por volta de 10 para 1 da manhã. Recebi uma informação de que poderia cravar que o Adilson era o novo treinador. Confirmei a informação, outros colegas também depois confirmaram e tal, e o Adilson chegando ao Cruzeiro. Daqui a pouco o Cruzeiro deve se posicionar com respeito à saída do Abel. É a primeira. O áudio do Thiago Neves. Vamos falar de tudo isso para não perder o ponto. Mas primeiro começando o jogo. Mais uma vez, lastimável futebol. Lastimável. Né? O Cruzeiro não apresenta absolutamente pobre, nada. O time de Abel, uma pobreza desgraçada. Mais de 50 cruzamentos de novo. Impressionante. É samba de uma nota só mesmo. E ontem, depois do jogo, eu me posicionei no Twitter dizendo o seguinte: foi um baita de um vexame em campo e covardia na coletiva, porque o Abel não quis falar, mas aí depois nós entendemos por que o Abel não quis falar e o Zezé Perrella sumiu. E aí meteram essa nas costas o Valdir Barbosa de ir lá enfrentar os repórteres e, naturalmente, os ouvintes e torcedores do Cruzeiro. Uma noite realmente lamentável em todos os aspectos. Gostaria de ouvi-los, amigos. Bom dia, Everton. Bom dia, CJ. Bom dia. Acho que o que menos a gente vai falar hoje é da bola rolando, né? Até porque é um filme repetido. O Cruzeiro não apresenta absolutamente nada de novidade. Pega o nosso comentário do jogo contra o Avaí, coloca. Pronto, que vai dar vai dar no mesmo, com um pouquinho pior, porque o CSA marcou um gol, né? E o Cruzeiro conseguiu não ganhar de nenhum dos times lá de trás, né? A exceção do Ceará, ele não ganhou de ninguém. Mas o que o torcedor do Cruzeiro tá chateado é que no pior momento da história do clube, e nós estamos vivendo o pior momento da história do Cruzeiro Esporte Clube, quem aparece para falar é o diretor de comunicação. Eu não quero ouvir o diretor de comunicação do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro não quer ouvir o diretor de comunicação. O Valdir Barbosa é muito competente, é um cara muito gente boa, mas ninguém quer ouvir ele falando. Porque ele não vai falar nada com nada. Quem tem que falar é o responsável, o presidente, que não larga o osso, que não tá fazendo nada no Cruzeiro. O presidente do Cruzeiro não faz absolutamente nada no Cruzeiro. Se bobear nem assinar, ele assina mais. Se bobear nem aos jogos, vai. Eu já parei de cobrar, até porque não consegue concatenar uma frase na hora de falar. Eu fico imaginando nervoso. O Zezé Perrella, que assumiu aí o Cruzeiro, que bateu a mão na mesa, que fez o acordão depois de uma vitória contra o São Paulo, sumiu. O treinador, depois do jogo, fugiu. Os jogadores estão proibidos de falar com a imprensa. Aliás, ontem um falou, né? O mais experiente do grupo, Kaká, o zagueiro. Acabou o jogo, ele foi lá e falou com a imprensa. E era o que estava levantando a moral dos jogadores quando acabou, em um minuto. Exatamente, parece que é o mais experiente. Esse aí eu deixo de fora. Todos fugiram. O Cruzeiro está repleto de covardes hoje. E outra, o time vai fugir hoje, hein? Tá fugindo pro Rio, do Rio foge pro Rio Grande do Sul e depois volta pra cá. E se voltar rebaixado, vai fugir daqui também. Vai acabar tirando o jogo de Belo Horizonte. Então, um bando de covardes na diretoria do Cruzeiro. E o clube está nessa situação, não é por causa do Thiago Neves, não é por causa do Abel, não é por causa do Rogério Ceni e não é por causa do Mano Menezes. O clube está nessa situação por causa dessa corja que assumiu o clube e que comandou o clube nas últimas temporadas. E que acabaram com o Cruzeiro, que colocaram o Cruzeiro no fundo do poço, vivendo o pior momento da sua história. E quando se acha que não tem pra onde piorar, a coisa piora. Porque o que aconteceu ontem no Mineirão foi um verdadeiro vexame. E não pelo resultado, mas pela entrega, pelo desempenho, pela covardia. Esse foi o vexame que a gente viu ontem no Mineirão. O resultado parece que não é o de menos, mas pra resumir a palavra vexame, o resultado acaba sendo o de menos. Porque pra tabela não é, né? Pra tabela não é. Ontem o Cruzeiro, ele beijou a viúva, né? Em termos de classificação, de rebaixamento, matematicamente dá, mas moralmente
Esse time tá na lona. Não, tecnicamente rebaixado, taticamente rebaixado. Moralmente rebaixado. Moralmente tá rebaixado. na lona esse Só time. matematicamente que Então, ainda não. aí- Matematicamente tem a chance. CJ, vexame, vergonha e covardes esses que estão lá no Cruzeiro. Atletas, os mais experientes, comissão técnica e principalmente os gestores. Esses são os maiores covardes no clube. É isso mesmo, Du, faço minhas suas palavras. Essa utilização desse termo covardia é o que mais se encaixa. Eu vou falar uma coisa pra você, torcedor cruzeirense que tá triste, que tá doído aí, vendo essa babaquice que estão fazendo com uma das maiores instituições desse país, essa covardia. Torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro caiu. O Cruzeiro está na Série B. A única coisa que pode salvar o Cruzeiro da queda chama-se Ceará, porque o Cruzeiro não se salva mais. É o Ceará que pode ajudar a manutenção do Cruzeiro na Série A. O Cruzeiro está entregue, o time do Cruzeiro não rende porcaria nenhuma, aliás, rende porcaria. O que fizeram com o Cruzeiro, a administração, a diretoria, e não vem com esse papo de aparecer para ser herói, que não me cola, não me convence. Estava lá, poderia ter feito coisas antes, e agora para bater no peito e vestir capa de super-herói, não adianta. Não adianta. O torcedor do Cruzeiro, além de se apegar a todas as crenças que tem, se apegue ao Ceará. Se apegue ao Ceará. Torça pro Atlético Paranaense no final de semana, depois torça pro Corinthians, aí depois torça pro Botafogo, que essa é a sequência do Ceará. Porque o Cruzeiro, o futebol é pobre, os jogadores, não todos, né? A gente não pode generalizar. Mas alguns. Mas quando você fala jogadores, eu acho que o torcedor entende bem, né? a quem você acho está se que os jogadores referindo. que não entendem. Porque quando os jogadores, aquele cara que tá vindo, falou assim, o Kaká, por exemplo, Kaká, Ederson, Fabrício Bruno, que ontem foi pro banco, né? Aliás, são as coisas que não se entende, né? Por que o Fabrício Bruno saiu do time? E me explica a substituição do Ederson no intervalo. Por que o Ederson saiu? Não, mas parece que ele tava sentindo, né? Ah, só se foi isso, parece que né? ele tava Porque sentindo. se foi isso O aí, Ederson, tudo bem. mas o Edson tava jogando muito mal. Não, mas, gente, não dá pra tirar, mal, né? né? Não dá pra tirar e o Thiago Neves continuar em eu campo. teria tirado um volante. Porque o Cruzeiro não tem tirado. nada melhor pra colocar. Eu não teria tirado. Eu teria Será? tirado. Os que apresentam não apresentam nada mais que o Ederson apresenta. Então, torcedor do Cruzeiro, sei da dor, do sofrimento. Aliás, é só vocês que estão sentindo isso, tá? Porque alguns jogadores estão defecando e locomovendo pro clube. E o que os gestores e diretores que por lá passaram e que lá estão numa areia movediça, onde estão dando tapa e tentando se salvar, e cada vez que acontece isso, o Everton mais se afundam. Vamos falar desse acerto com Adilson Batista. Deve estar chegando, embora o Cruzeiro não tenha exposição. Aliás, porra, não sei porque demoram tanto pra soltar uma notícia Que todo de mundo que o já Abel sabe. entregou o cargo e que tá tudo certo e que vai embora e que o Adilson Batista tá chegando por Mas aí. coitado do Valdir Barbosa também, né? Ele tem que fazer tudo. Eu tava preocupado dele assumir o Cruzeiro pro final de Não semana, ainda bem duvido que já acertou. que ele esteja com... no banco contra o Vasco. Porque não é possível. Mas a teoria que eu disse no bloco anterior sobre essa contratação do Adilson Batista cai num negócio que eu falo aqui no programa há muito tempo. E eu me refiro, quando eu falo disso, principalmente a Atlético e a América, que gostam muito disso. Sebastianismo, sabe? Você vai trazer o salvador da pátria, o herói, um cara que já deu certo uma vez, que é pra tentar ali a pecha do cara que vai vir pra restaurar a paz e a harmonia na terra. E assim, é lógico O título que não saiu em 2009, ele quer que é o título que seja agora. Exatamente. É que é livrar do rebaixamento, é o título, né? O título sebastianismo, que disputa é esse. Essa coisa de achar que o cara vai chegar e vai fazer milagre. Entendeu? É milagre mesmo, que acha que o Adilson vai chegar e fazer milagre. Agora, pode salvar baseado nisso que o CJ falou. Na verdade, qualquer treinador ali que fosse contratado agora, eles esperariam dele um milagre. Sim. Porque só um milagre pode salvar o Cruzeiro. O Ceará tá tão mal, o Ceará também está tão mal, que com uma vitória o Cruzeiro pode se salvar. Sim, Pois é. Sim.
Uma vitória. Dependendo do que por fizer na isso outra que ponta. hoje é mais palpável e real o torcedor do Cruzeiro torcer a favor de Atlético Paranaense, Corinthians e Botafogo, que são os adversários do Ceará, do que torcer pro próprio time que não faz porra nenhuma. Sim. Não dá pra esperar nada do Cruzeiro. E aí, quando você pensa que tá tudo legal, quer dizer, não tá tudo legal. Aí tem o áudio do Thiago Neves cobrando e tal. Ô, gente, o clube tem que pagar. Aliás, não tem mocinho na história. Marcelo, deixa eu mandar um beijo aqui pro meu irmão Marcelo Duó, tá lá em São Paulo, um baita de um dos maiores narradores do Rádio Esportivo do Brasil, da Rádio Globo lá de São Paulo, tá assistindo a gente mesmo lá pela live. Grande Marcelo Duó. Abraço pra você, meu irmão. Não tem mocinho na história. Não tem mocinho Mas que na história. tem gente querendo ser herói, tem. Não, isso aí certamente. Isso aí tem. O clube precisa pagar o que deve. Precisa pagar o que deve. Aí o Thiago Neves cobrou. Temos esse áudio no ponto aí, ô Ale? Não tem? O Adro parece que... Vamos pedir a Thaís pra deixar no ponto, Thaís, o áudio do Thiago Neves, por gentileza. Colocar no ponto pra gente rodar. Eu pensei até que o Adro já tivesse. Primeiro, pra esclarecer, enviado. né? Áudio vazado. Eu e o Everton trocamos uma mensagem no WhatsApp. Só eu e Everton, não foi no grupo. Aí a mensagem, o áudio que eu mando pro Everton, no dia seguinte tá na imprensa. Não fui eu que soltei na imprensa, foi o Everton. Se mandou só pra ele. O áudio vazado. O Zezé Perrella vazou o áudio do Thiago Neves. Foi o Zezé Perrella, porque o Thiago Neves mandou o áudio pro Zezé Perrella. E o errado, o que o Everton falou é muito sério, é preciso que o torcedor entenda. Nesse áudio vazado, que o Zezé Perrella vazou, não tem mocinho. Porque o Zezé Perrella está devendo, o Zezé Perrella / Cruzeiro. O clube está devendo salário pros atletas. Um atleta vai lá e cobra o salário. Aí no jogo seguinte ele vai lá e perde um pênalti. Abre o precedente para um monte de coisa. Exatamente. E a gente não pode criticar quem pensa dessa maneira. Agora, você imagina como que isso caiu no grupo do Cruzeiro. O gestor de futebol do clube pegou um áudio de um dos atletas do grupo fazendo uma cobrança em nome dele, atleta, mas é claro que é em nome do grupo também, e solta isso para a imprensa. Imagina como que vai cair isso no grupo de jogadores do Cruzeiro, no elenco. A trairagem que foi feita, porque isso no meio de futebol é chamar de trairagem, é traíra, sem espinho. Então, não tem mocinho nessa história. Se o Thiago Neves tem culpa no cartório, o clube tem, porque tem que estar com salário em dia. Ô, CJ, você tem, vamos para facilitar, vamos rodar esse áudio aí. Obviamente já rodou no boletim do Adroaldo muito atencioso e muito equilibrado em tudo que está acontecendo, e é importante que seja nesse momento. Mas só para agilizar o processo aqui, o CJ tem o áudio aqui, para você que está vendo e ouvindo, muita atenção no que o Thiago Neves enviou para o Zezé Perrella, e esse áudio vazou na madrugada de quinta para esta sexta-feira. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recurso, eu sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo. Porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? A gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que tá atrasado do salário. Bom, então tá aí. O Adroaldo trouxe, colegas de outras emissoras também destacaram esse áudio do Thiago Neves. A cobrança, você passa a de repente enxergar como um lance meio mercantilista do Thiago Neves, porque ele perdeu o pênalti, o Cruzeiro perdeu o jogo e tal, mas o clube deve. Então o funcionário está cobrando. Um funcionário que está cobrando uma dívida que o clube tem, né? O servidor público não faz manifestação. Exatamente. Sindicato então, não faz manifestação. É importante separar as coisas. Né? O que me assusta nesse áudio aí é uma coisa só. É ele ter entrado na questão do bicho pela vitória. Porra, bicho pela vitória? O time nessa situação. É igual aquela camisa, o time nessa situação bicho, e o cara querendo falando em bicho. Então, enfim, me assusta isso aí. Essa história do bicho me assusta, a cobrança do Thiago Neves não me assusta,
Se fosse, poderia ser do Thiago Neves, do Dedé, do Léo, do Fabrício Bruno, de qualquer um deles. A cobrança em si não me assusta. Tá devendo, tem que pagar. E outra coisa, quando você tá devendo, você paga, no caso do Cruzeiro, se tivesse com tudo em dia, teria uma condição melhor para chegar, bater aquele negócio na mesa e cobrar. Entendeu? Né? Fiz minha parte aí. Exatamente. E agora? A de então, vocês? O fato de acabou o jogo, o time perdeu pro CSA. Com um pênalti perdido pelo Thiago Neves. Um pênalti perdido, aí você já começa se não tiver juízo, você começa a pensar, você começa a criar uma narrativa ou um filme em cima disso, como se o Thiago Neves fosse o único culpado por tudo que tá acontecendo no Cruzeiro. Não tem mocinho na história. E, sinceramente, o pessoal fala, né, que perdeu o pênalti de propósito. Sinceramente, eu não consigo acreditar nisso. Não. Eu tenho batido no Thiago Neves, a gente tem falado aqui, criticado muito o Thiago Neves, até pela aquela declaração que ele deu depois do último jogo, né? Que tava, tô sentindo lesão, essa coisa toda. Mas, gente, sinceramente, eu não consigo acreditar nisso. Não é de propósito, não. O jogador perde pênalti mesmo, o jogador erra. Os maiores jogadores do mundo já erram pênalti. Então, assim, não é de propósito, não, gente. Errou porque, sabe, o momento também não ajuda. Eu não consigo acreditar nisso. O torcedor mais novo do Cruzeiro não vai lembrar, mas em 2001, o Cruzeiro montou um timaço também, né? Edmundo, Rincon, Sorin, tinha até o Alex, foi a primeira passagem do Alex no Cruzeiro. E o Edmundo foi demitido do Cruzeiro depois de um pênalti que ele perdeu lá em São Januário contra o Vasco. Quem era o presidente? Né? Zé Perrella. Então, e aí criou-se a situação antes que perdeu o pênalti de propósito, que o Vasco é o time do coração dele. Gente, sinceramente, né? Não existe, não. Eu não consigo acreditar nisso, não. Isso aí é demais. O que vocês acharam do acerto com Adilson Batista? Aliás, é a pergunta do dia, viu, Du? Quem tá lá no nosso Twitter, @Rádio 98 Oficial. Se aprova a volta do técnico Adilson Batista ao Cruzeiro, responda usando a hashtag 98 Esportes. Aliás, você pode tratar de outros assuntos. A gente quer saber sua opinião sobre o áudio vazado, sobre a derrota, sobre a sequência, sobre o papel covarde da diretoria de ter desaparecido na hora de ir para uma coletiva e falar. E a covardia que segue, porque já são quase 9 da manhã e nada de oficializar a saída do Abel, e todo mundo sabe que o Abel não vai ficar, né? Então, a gente quer saber a sua opinião. Hashtag 98 Esportes. Responda lá, responda também no claro WhatsApp 993169898. O Cruzeiro tá indo pro 4º técnico na temporada. 4º técnico. Mano Menezes é um treinador organizador de time. Também tem culpa nisso que tá acontecendo. Tem sua ideia de jogo, que esse ano essa ideia fracassou. Em anos anteriores ela foi um sucesso, ele foi campeão. Trocou por um treinador de ideias mais modernas, de um futebol mais ofensivo. Esse treinador foi fritado pelo grupo, o Cruzeiro apostou num paizão, o treinador do vestiário. Esse treinador não deu conta, porque a coisa vai muito além de paternalismo, e agora traz um cara que apenas se identifica com o clube. O Adilson, pra mim, a minha opinião, tá, gente, não passa de um profissional que se identifica com o Cruzeiro. Já disse que é cruzeirense. E amigo do Perrella. Fez um bom trabalho e é amigo do Perrella, porque, sinceramente, eu acho o Adilson um treinador fraco. Acho o Adilson Batista um treinador ruim. Não contrataria para dirigir, se eu fosse presidente do Cruzeiro, para dirigir o meu clube, porque basta olhar os últimos trabalhos do Adilson, gente. Depois do Cruzeiro, o Adilson teve sucesso aonde? Com quem? Em que lugar? Ele foi demitido de todos os clubes pelos quais ele passou. Ele fez campanhas péssimas em todos os clubes pelos quais passou. Ele não ganhou nada em clube nenhum. Ele ficou um tempo aí desempregado porque ninguém queria. E é esse treinador que o Cruzeiro vai apostar. Eu repito, porque tem identificação com o clube. E fez uma péssima passagem pelo América ano passado. Também. Vamos lembrar que a última passagem dele aqui também foi ruim. Sou contra a contratação. Vai ao encontro de tudo que o Alê disse aqui sobre o sebastianismo. E aí, nesse momento, gente, que o torcedor tem que se apegar a alguma coisa, e, obviamente, muitas que trabalham, ou a maioria, ou todos que trabalham nos bastidores do Cruzeiro, são cruzeirenses também, começam a se apegar em diversas... Everton, você não consegue mudar dentro de campo, a situação fora de campo também não consegue mudar. Entra numa bicicleta ergométrica de você pedalar e não conseguir sair do lugar. Aí você começa a mexer em peças que você fala que
Sabe aquela coisa que você não acredita? Ontem eu falei aqui, teve até alguém que... Não, ontem Ontem eu nem vi, né? É. Depois até mandar um abraço pro pessoal lá do Hospital Espetacular. Antes de ontem eu falei assim, o ateu, no momento de aperto, ele vai à igreja, dá um abraço no padre, vai no culto, conversa com o pastor, vai no terreiro, dá um abraço no pai de santo e lê um livro do Allan Kardec. Ainda faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, sal. Então aí começa a se apegar em coisas que você falava, eu não acreditava em nada, agora eu acredito em tudo, e o desespero começa a bater, porque do fundo do seu coração, torcedor cruzeirense, você, no começo da temporada, se o Cruzeiro não tivesse, se o Mano não tivesse renovado, não tivesse ficado, não tivesse começado o ano de 2019, o técnico Adilson Batista seria o seu treinador para começar? Eu acho que... O que fez o Adilson Batista para credenciar ele assumir um dos maiores times do futebol do mundo, que é o Cruzeiro? O Vinícius Grissi trouxe a informação aqui no Arena há mais ou menos uns 60 dias. 60 dias. Já faz tempo mesmo. Há 60 dias o Grissi trouxe aqui a informação de que o Adilson Batista tava tudo alinhado para ele ser o treinador em 2020. Mesmo permanecendo, caindo, tanto faz. O que o Cruzeiro encontrasse pelo caminho em 2020, o timoneiro seria o Adilson Batista. O Grissi trouxe essa informação. Só que até então, nada acertado. Aí a lembrança que o torcedor do Cruzeiro tem é justamente a passagem que ele teve por aqui. Porque se você for pegar os trabalhos que ele fez... No Cruzeiro foi boa. Os trabalhos que ele fez. Inclusive o Henrique veio com ele, não veio? Foi. Henrique e Marquinhos Paraná. Foi ele que trouxe? Exatamente. 2008? 2009. O Henrique acho que chegou em 2008. Depois saiu e voltou. Foi pro Santos e voltou. Então, Adilson ficou 2 anos? Adilson ficou até 10, 2010. De 8 a 10. Então começa a se apegar nessa passagem aqui. Uma década. Há 10 anos atrás. Porque se você pegar esse intervalo aí, de 10 anos, o que fez o Adilson Batista, você não contrataria ele. O que ele fez de trabalhos, o que ele mostrou, os resultados, porque o futebol não é resultado, todo mundo não fala isso, dentro e fora de campo. Quais foram os resultados do Adilson? Então, entra porque passou por aqui, porque é amigo do Perrella, porque tem a confiança de... parte do torcedor mesmo que se apega a isso, né? Tem torcedor que pede a volta. Eu vou além. O Marcelo Moreno tá pra voltar aí já faz uma década também. Eu acho o Wagner Mancini mais treinador que o Adilson Batista. Não, eu não acho. Eu acho. Os dois estão no mesmo patamar. Eu acho. Não, mesmo patamar. Eu acho o Adilson melhor. Eu acho o Adilson péssimo. O que ele tem de melhor que o Wagner Mancini? Melhor. É a mesma coisa. Você não dá pra você esperar nada. Eu acho melhor. O Wagner Mancini ainda tem uma Copa do Brasil, né? Mas isso aí também há 15 anos atrás, né? Então, sei lá. Olha, sinceramente, é só opinião. É um treinador, sinceramente, eu não entendo por que contratou. Só por causa da identificação com o clube. Você vai pensar assim, se o Cruzeiro escapou aí nas últimas 3 rodadas, deu aquela respirada, o alívio, caiu o Ceará, como disse o CJ. O Ceará salvou o Cruzeiro. Não foi o Cruzeiro que se salvou, foi o Ceará, né? Aí vamos planejar 2020 com o Adilson Batista de treinador. É o nome ideal? Pra você fazer um projeto de longo prazo? Né? Isso que mais me preocupa. A informação que o Ayrton disse que o Gris trouxe, de que há mais de um mês o Cruzeiro já planejava o Adilson Batista para ser o técnico, independentemente de Série A ou B. Isso me preocupa ainda mais. O clube não tem dinheiro. O Cruzeiro não tem dinheiro. O Cruzeiro tá devendo jogadores. O Cruzeiro deve outros clubes. A dívida está na FIFA, inclusive, nós noticiamos aqui no Boletim do Adru semana passada. Ainda tem isso. O Cruzeiro adiantou cota da Adidas, o Cruzeiro adiantou cota do Master, o Cruzeiro adiantou cota de TV. O Cruzeiro não tem dinheiro. A temporada 2020 para o Cruzeiro, estando na A ou na B, será muito complicada. Não tem dinheiro e o pior, não tem dinheiro, contratos longos e salários altíssimos. Como é que o Cruzeiro faz, caindo ou permanecendo na primeira divisão, como é que o Cruzeiro faz para manter uma folha com Edilson, Thiago Neves, Robinho, Dedé, Fred? Como é que faz? Vai tirar dinheiro de onde? É que os caras sempre dão um jeito, paga parte do Manuel ainda no Corinthians, não paga? Ainda tem o Manuel, que o Corinthians diz que não quer, né? O Corinthians diz que não quer, então tá voltando. Quase meio milhão aí por mês, né? Então, quer dizer, é uma situação a água tava chegando no nariz, né? Agora já passou do nariz já. É muito séria a situação, é muito séria. A gente tá vendo aí que antes de um jogo contra o CSA,
O Zezé Perreira, você recebendo mensagem sendo cobrado pelo Thiago Neves. Informação do Cruzeiro aqui, o Cruzeiro Esporte Clube informa que Zezé Perrella, gestor do futebol e presidente do Conselho Deliberativo, concederá uma entrevista coletiva hoje de manhã, né, na manhã desta sexta-feira, às 11 horas na Toca da Raposa 2. Acesso da imprensa será liberado às 10h40. 11 horas. Mas deve ser para anunciar apareceu. a saída do Abel. Do Abel e a chegada do Antes Adilson. tarde do que nunca. Porque a informação do Adilson foi confirmada por uma pessoa que não poderia ser melhor para confirmar.